Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no nosso devocional, que é o nosso pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro, para a glória de Deus. Deus abençoe essa quarta-feira, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere e que Ele venha te direcionar cada dia a viver segundo a vontade dEle. Que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida e que Ele te abençoe, que Ele te prospere abundantemente para a glória de Deus, para a glória dEle. Amém? Hoje nós estamos no verso 80 da leitura do Salmo 119. E diz assim: que o meu coração seja irrepreensível aos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Nessa primeira etapa do verso 80, ele vai dizer sobre o desejo sincero de um coração irrepreensível, só que é em relação aos ensinamentos da palavra de Deus, em relação aos decretos de Deus. Então, essa necessidade é de acordo com a vontade divina, mantendo fiel aos princípios e aos ensinamentos que Deus estabeleceu. Então, o coração irrepreensível em relação aos ensinamentos da palavra de Deus. Qual que é a importância desse coração? Então, o coração frequentemente, eu sempre falo, sobre coração, é visto como o centro ali das emoções, os pensamentos, a vontade, as decisões. Então, o desejo do salmista, quando ele diz que é ter um coração irrepreensível, vai falar dessa importância, dessa pureza interior. Que os pensamentos e as decisões do salmista, no caso, trazendo para nós, seja verdade, seja pura, seja sem mistura, sem alteração, e que realmente estejamos no centro da vontade de Deus. Então, não é apenas sobre seguir regras, fazer, eu tenho que fazer isso porque é isso que eu preciso fazer. Não é sobre isso, mas é sobre buscar agradar a Deus. Ter uma disposição para isso, para agradar o Senhor de coração. Então, quando você faz isso de coração, é porque o seu coração foi transformado. O seu coração hoje, ele é transformado e alterado pela vontade de Deus. Isso não é forçado, é algo natural. Natural porque já foi transformado de uma forma sobrenatural. Vocês conseguem entender isso? Então é algo que já vai seguindo o fluxo de uma maneira sobrenatural, porque já foi mudado. Então essa consequência dessa integridade que ele diz é essa ausência dessa vergonha. Então quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, daquilo que o Senhor estabelece para a nossa vida, não aquilo que as pessoas impõem, e aquilo que é firmado na cabeça dela como verdade, não é sobre isso. É você viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que é bom nós sabermos e entendermos a palavra de Deus. Então, pode apresentar diante de Deus como confiança, sabendo que estamos buscando e fazendo o que é certo, direcionados pela palavra de Deus. Então, a vergonha muitas vezes vem quando nós afastamos dos caminhos de Deus. Então, essa busca por integridade vai nos proteger, sim, dessa experiência, dessa situação negativa de viver essa vergonha, ou seja, de viver baseado em outras coisas, ou até em opiniões, e não viver de acordo exatamente com a palavra de Deus. Então, essa necessidade, eu vou dizer para vocês que é dependência de Deus. Quando nós buscamos esse coração irrepreensível, isso nós precisamos entender que é reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa humanidade e essa dependência, essa necessidade mesmo de depender da graça, do favor de Deus, da ajuda de Deus. E ninguém pode alcançar essa integridade da maneira comum, ela é sobrenatural. Somente o Espírito Santo pode gerar isso em nós. Essa integridade, ela é através de um relacionamento com Deus. E aí,
e da orientação, claro, do Espírito Santo. Só assim que nós vamos conseguir viver de uma maneira para honrar a Deus, para honrar o que Ele fala com a gente, através da palavra de Deus. Aí nós vamos conseguir, porque não é natural, é sobrenatural. Eu sempre gosto de falar da aplicação pessoal para isso. A aplicação é sobre o nosso coração, guardar o nosso coração, pedir ao Senhor para ter um guarda no nosso coração, para que coisas que não é de Deus não venham acessar o nosso coração, para que nós venhamos viver a vontade de Deus, um coração irrepreensível, com atitudes que agradam a Deus. Amém? Então estamos buscando viver dessa maneira íntegra, né? O que nós precisamos, qual as áreas da nossa vida precisa ser ajustada para que venha ser alinhados com os princípios sobrenaturais que é da divina, que são princípios divinos. Nós precisamos ser, no mínimo, um pouco espirituais para nós entendermos as coisas de Deus. E nisso, nós vamos a cada dia progredindo, tá bom? Então, que nós venhamos crescer espiritualmente. Quanto mais você alimenta o teu espírito, mais você vai entender as coisas espirituais. E que o nosso relacionamento seja fortalecido, o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Gente, Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira e até amanhã, se Deus assim permitir. Com Deus, gente.